Líderes dos partidos discutem crise hídrica em São Paulo. A audiência pública debate situação trabalhista de artistas demitidos do Teatro Municipal. Outra audiência pública discute o aumento de investimentos para eventos culturais em São Paulo. Deputados querem urgência na aprovação de projetos com mudanças no Poder Judiciário do Estado. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Acontece hoje, aqui na Assembleia, o 3º Seminário Nacional de Resíduos Sólidos. O repórter Jeremias Gomes acompanha o evento de perto e tem os detalhes ao vivo. Muito boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente. Esse seminário é promovido pelo IBDS, que é o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e conta com o apoio do deputado Beto Trícoli, do PV. É importante ressaltar que o Brasil já conta com uma política nacional de resíduos sólidos desde 2010. Mas, claro, há todo um processo de implementação disso nos estados, nos municípios, e este debate é justamente para saber e para entender quais são os desafios, gargalos que ocorrem principalmente nos municípios. O deputado Beto Trícoli, que nós conversamos com ele agora há pouco, nós vamos mostrar um pouco da mesa, ele já não está mais presente, mas agora fala o seu Alexandre, aliás, o seu Eduardo, né, que é do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, e ele ressaltava, o deputado, a importância de tratar localmente, no município, estes desafios. Eles debatem 3 temas principais aqui, que são a execução dos planos de gestão integrados, esses planos de resíduos sólidos nos municípios, como é que eles devem ser aplicados, se estão sendo aplicados. Eles trouxeram um número aqui que, no Brasil todo, cerca de 10%, apenas 10% a 12%, já tem este plano para a execução nos municípios, né? Então o desafio é bem grande. O TAC, que é o termo de ajuste de conduta do Ministério Público, que estão sendo fechados nesses municípios para aqueles que ainda não colocaram em prática ou nem fizeram ainda estes planos. E, por fim, a participação das cooperativas dos catadores, né, que colaboram muito na reciclagem do material dos resíduos sólidos, popularmente, que nós sabemos, são o lixo, mas o lixo é um termo que está sendo abolido justamente para que tenhamos a consciência de que o resíduo sólido, ele é reciclável, ele é reutilizável e é um desafio para toda a sociedade. Nós conversamos com o deputado Beto Trícoli há pouco, ele disse que a importância aqui da Assembleia Legislativa de debater esse tema é manter a fiscalização bastante ativa para que nós tenhamos este plano cada vez mais integrado e mais na prática e não só no papel em todo o estado de São Paulo e no Brasil. Voltamos com vocês, Sérgio, Silvia. Ok, Jeremias, a repórter Viviane Cesarino tem agora as informações ao vivo sobre a audiência pública pela preservação do Parque dos Búfalos, que fica, né, Viviane, ao lado da represa Billings, na zona sul de São Paulo. Boa tarde, Viviane. Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a audiência pública acontece a partir das 7 horas da noite no plenário Teotônio Vilela. A solicitação é do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Devem comparecer o Ministério Público Estadual, a Secretaria Municipal de Habitação, o Movimento Defenda São Paulo e a Associação Preserva São Paulo. Além disso, uma comunidade chamada Amigos do Parque dos Búfalos, que representa pelo menos 90 mil moradores do bairro, também estará presente e vai contar como é que é a situação de morar num lugar onde parque mesmo só no nome, viu? Porque ele nunca foi oficializado, nunca foi instituído assim oficialmente. Então o parque só existe mesmo no nome. E eles também vão falar do temor que eles têm que essa área de lazer que eles usam há pelo menos 40 anos seja simplesmente invadida, que aconteça uma invasão imobiliária, porque existe a intenção de construção de 14 condomínios com, olha só, 3.800 apartamentos neste local. Então, tudo isso vai ser discutido hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa a partir das 7 horas. Eles também vão explicar porque um decreto revogado pelo prefeito Fernando Haddad, do PT, possibilitaria essa invasão imobiliária. Tudo isso vai ser explicado, então, aqui hoje à noite. A gente volta com vocês aí no estúdio, Silvia, Sérgio.
Obrigado, Viviane. A crise hídrica no estado foi o tema discutido na reunião técnica entre deputados do Legislativo Paulista e representantes da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo. 66% de todo o estado de São Paulo é abastecido pela Sabesp. 21 milhões de habitantes estão só na região metropolitana de São Paulo e a cada ano, 250 mil novos moradores são somados a este número. Condição climática anormal e um fenômeno totalmente desconhecido pela primeira vez, vistos aqui e no resto do mundo. Todos assuntos explicados numa reunião técnica organizada pelo líder do governo, Barros Munhoz, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas não foi só. Mais de 30% de todo o investimento em saneamento no Brasil foi feito só pela Sabesp. Copasa, Sanepar, outras duas empresas também de porte, praticamente investiram muito menos que a Sabesp. Não dá 10% as duas somadas. A SEDAI do Rio de Janeiro investiu 90 milhões. Nós estamos investindo 2 bilhões e 600. O sistema de abastecimento mais falado nos últimos meses é o da Cantareira, mas o nível de água dos outros 7 também está baixando. Todos estão ajudando a abastecer São Paulo nesta crise hídrica. Esta aula técnica para os deputados da casa serviu para tirar dúvidas e esclarecer a situação da estiagem no estado. É muito mais produtivo uma reunião dessa do que uma audiência pública, às vezes. Eu quero agradecer sinceramente ao Dr. Paulo Massato, à direção da Sabesp, ao secretário Mauro Arce, e quero parabenizá-los por esse esforço gigantesco, que é do governo do estado de São Paulo, do governo federal e de todos nós brasileiros. Esse é um assunto da magna importância. Eu tenho a impressão que hoje não há outro mais importante a afligir a população brasileira. Tarde de sol e começo de noite com chuva. Essa é a previsão do tempo para hoje em São Paulo. A máxima não passa dos 25 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades paulistas. Em Campinas, o sol entre nuvens faz calor, máxima de 30 graus. Em São José dos Campos, tempo encoberto. Os termômetros marcam 30 graus. Em Sorocaba, tempo encoberto, também calor, máxima de 30. E em Ribeirão Preto, também faz bastante calor, máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai saber da pauta dos trabalhos parlamentares de hoje no plenário Juscelino Kubitschek. E você também vai ver que deputados discutem a situação de artistas demitidos do Teatro Municipal de São Paulo. A gente volta em 1 minuto. O repórter Mauro Friesman está no plenário Juscelino Kubitschek e tem agora as informações ao vivo dos trabalhos parlamentares de hoje. Mauro, boa tarde. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. Olha, hoje não há discussões nem votações de projetos de lei aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Às 14h30 da tarde tem início a sessão ordinária. Durante as 2 primeiras horas da sessão, como de praxe, a tribuna fica à disposição dos parlamentares para que eles falem sobre os assuntos de interesse de cada mandato, sobre os temas livres. Neste momento, nesta fase já de final de ano, faltam 5 semanas para o encerramento dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, os parlamentares estão debruçados sobre a lei orçamentária anual de 2015. Eles mantêm conversas, reuniões, fazem análises em seus gabinetes sobre como está o andamento desta peça orçamentária, da tramitação da peça orçamentária aqui na Assembleia Legislativa. É o projeto de lei número 1291 de 2014. Foram apresentadas 9.679 emendas parlamentares a esta peça orçamentária. A próxima etapa é que o projeto de lei vá para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para a análise de todas essas emendas apresentadas e também para a votação do relatório. O prazo final da votação da lei orçamentária é dia 20 de dezembro aqui no plenário Juscelino Kubitschek, e a peça orçamentária traz uma arrecadação prevista para o ano que vem de 204 bilhões de reais para o custeio e também para os investimentos. Sérgio? Obrigada, Mauro. E a audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu as condições trabalhistas dos funcionários do Coral do Teatro Municipal de São Paulo.
Do coral paulistano Mário de Andrade, que conta com cerca de 40 vozes, foram demitidos 6 cantores. Já o coral lírico, também do Teatro Municipal de São Paulo, com quase 80 integrantes, foram dispensados 6 artistas. Entre eles, Heloísa Junqueira, ligada ao coral há 25 anos. Como foi da noite para o dia essa demissão, nenhum de nós, nem eu e nenhum dos meus colegas, estamos preparados para isso, né? Então estamos literalmente no olho da rua, sem direito a nada, porque é uma contratação precária, que não prevê nem aviso prévio, nem fundo de garantia, nem 13º, nem nada. Simplesmente dia 20 agora não recebemos o nosso salário. Os demitidos do dia 12 de setembro de 2014 explicaram que vinham sendo contratados por contratos de 90 dias que se renovaram por décadas. Grimaldi Santiago, assessor da presidência dos sindicatos dos músicos do estado de São Paulo, disse que a prefeitura se comprometeu a registrar por regime seletista os mais de 500 músicos da orquestra e dos corais do Teatro Municipal, mas que em contrapartida se iniciou um processo de demissão. O sindicato está entrando com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão competente para isso, que é um dissídio coletivo de natureza jurídica, onde nós vamos tentar, mais uma vez, através do setor mediador do tribunal, o retorno desses trabalhadores, consequentemente, a seletização de todos e a garantia dos direitos de cada trabalhador, não só dos demitidos, mas aqueles que ainda continuam trabalhando. O coral lírico é um dos únicos no Brasil que se dedica à ópera. Já o coral paulistano, criado pelo professor de música e escritor Mário de Andrade, tem a função de divulgar a música erudita brasileira. Criados há cerca de 7 décadas, eles se apresentam cerca de 10 vezes ao mês no Teatro Municipal. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que organizou a audiência pública, espera que os demitidos sejam reconduzidos ao cargo. A intenção dessa audiência pública é reverter esse processo, é obrigar a prefeitura a rever esse processo de demissão em massa. Foram 15 coralistas demitidos sumariamente. A Assembleia Legislativa está hoje fazendo aqui a defesa desses coralistas e, sobretudo, pela imediata readmissão de todos eles. Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira, às 9 da noite, a presença da psicóloga Lídia Aratangi, falando de relações familiares, mais especificamente netos e avós. Comigo na bancada o deputado Ed Thomas, do PSB, e o deputado Geraldo Cruz, do PT. Arena Livre, segunda-feira, às 9 da noite, eu espero você. Termina amanhã aqui na Assembleia Legislativa a 16ª Semana da Saúde. A estrutura toda está montada no hall monumental do Palácio 9 de Julho. E é para lá que a gente vai agora conversar com a repórter Viviane Cesarino ao vivo. Viviane, quais os testes que são feitos para identificar os problemas com a saúde do servidor? Olha, Sérgio, são muitos testes, viu, que as pessoas podem fazer aqui nessa espécie de mutirão, né, da saúde. Teste de glicemia para identificar a taxa de açúcar no sangue, identificar o diabetes. Teste também de colesterol, medir a pressão. E olha, tem um teste, viu, que muita gente teme, que é aquele que mede a circunferência abdominal. Esse dá medo de fazer, né? Mas quem vai explicar melhor para a gente tudo que está sendo feito aqui nessa semana é o Dr. Sérgio do AILIB, que é coordenador do Serviço de Saúde aqui da Assembleia. Doutor, muitas pessoas aproveitam essa hora do almoço para vir até aqui fazer esses testes. E qual que é a importância da gente saber se está tudo bem, principalmente nessa questão do colesterol, do diabetes? Esse é a 16ª Semana da Saúde e ela tem um intuito sempre preventivo. Então são realizados aqui vários exames para os funcionários aqui da Assembleia, incluindo terceirizados e para as pessoas que visitam a casa. E dentre esses exames que você citou, glicemia, colesterol, uma medida geral da circunferência abdominal, a gente faz uma avaliação de pressão, pulso e também avaliação esse ano, avaliação cognitiva, avaliação de estresse e medida da pressão ocular. Com todas essas medidas preventivas e aquelas pessoas que tiverem alguma alteração nesses exames são encaminhadas para algum tipo de tratamento. E essa semana começou quando? Quantas pessoas já participaram, doutor? A semana começou na terça-feira, já participaram cerca de 600 pessoas e o circuito completo foi feito por cerca de 400 pessoas até o momento.
Doutor, tem a questão também da memória, um teste que é feito para saber se já existe algum sinal de Alzheimer, que é uma doença tão grave? Esse ano nós estamos fazendo um teste de avaliação cognitiva para testar memória, atenção, concentração e se tiver algum sinal de alteração, nós vamos encaminhar para os especialistas para avaliação. Doutor, claro que eu brinquei com essa questão da circunferência abdominal, mas por que é sério? Por que a gente precisa medir aí o tamanho da barriga para saber se está tudo bem? O que indica se essa circunferência não der o número adequado, por exemplo? Além do fator estético, né, que também preocupa, tem o fator de estar diretamente relacionado com as doenças cardiovasculares, tipo infarto, acidente vascular cerebral. Então aquela quantidade de gordura que tem na região abdominal, ela também é um indicativo da quantidade de gordura que tem nos vasos e indica o risco que tem de ter infarto ou desses acidentes vasculares. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. É isso, a gente volta com vocês aí no estúdio. Silvia, Sérgio. Obrigada, Vivi. Veja como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, tempo encoberto e calor. A temperatura marca 26 graus. Em São José do Rio Preto, dia ensolarado, 30 graus. Em Mogi das Cruzes, o céu fica também encoberto e faz calor. Os termômetros marcam 30 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto mais uma vez. A máxima chega aos 29 graus. Você vai ver a seguir, a audiência pública aqui na Assembleia discute o aumento de investimentos para eventos culturais em São Paulo. E outra audiência pede urgência na aprovação de projetos de lei que permitem mudanças em diversas categorias do Poder Judiciário paulista. A gente volta em 1 minuto e meio, não sai daí. Uma audiência pública da Comissão de Educação e Cultura na Assembleia Legislativa debateu investimentos para programas culturais em todo o estado. O objetivo dos parlamentares é aumentar de 0,5% para 2% do orçamento do estado os investimentos em eventos culturais. No balanço do semestre, o secretário informou os investimentos das duas modalidades do PROAC, o Programa de Ação Cultural. O PROAC ICMS disponibilizou 135 milhões de reais para 1.088 projetos aprovados. O PROAC Editais destinou 44 milhões de reais para os projetos inscritos, 14 milhões a mais do que em 2013. Ele explicou aos deputados como funcionam os projetos contínuos da pasta, que agora também existem no interior do estado. O objetivo é promover a descentralização da cultura. Essa diretriz de descentralização da produção, da circulação e do acesso é uma das diretrizes básicas que orienta todo o trabalho da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Nós temos procurado nos últimos anos justamente, priorizar essa orientação e ela está presente em todos os nossos programas. Com investimento de 4 milhões de reais, 62 bibliotecas municipais também serão integradas. A Secretaria Estadual da Cultura administra 18 museus, 14 aqui na capital paulista e 4 espalhados pelo interior do estado. Estes museus receberam R$1,2 milhão de investimentos e o público respondeu. Nos últimos 4 anos, a visitação aumentou. Foram 11 milhões de pessoas. Um acréscimo de 500 mil por ano, mostrando que a população tem interesse, gosta de ir, quer participar e ter acesso à cultura gratuita, a cultura de qualidade, a cultura, fomentada pelo governo do estado é algo muito importante. Na audiência pública, a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, cobrou mais projetos culturais voltados para a população negra. Quando você observa a apresentação dos programas, a prestação de contas, né, é uma coisa ainda que está muito, tímida essa questão com a cultura da negritude. E o presidente da Comissão de Educação e Cultura, o deputado Carlos Neder, do PT, pediu mais investimentos para a área. Todos nós sabemos que tem um potencial enorme de atuação na área da cultura que está subutilizado em razão dessa limitação orçamentária. Daí porque nós temos que fazer a nossa parte. Diferentes partidos políticos, independente de sermos ou não de oposição, queremos que haja mais recursos para a cultura, porque isso é que vai
vai mudar hábitos, valores e teremos uma sociedade mais plural, mais democrática e mais participativa. Os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação tiveram uma agenda cheia ontem. Eles analisaram 193 itens. Os destaques foram para projetos de lei que criam repúblicas para idosos de baixa renda. Veja a reportagem. 20 projetos de lei de utilidade pública foram aprovados na reunião, considerados de grande importância para a população. Um deles é de autoria do deputado Geraldo Cruz, que elogiou o desempenho da comissão. Esse projeto é de autoria nossa, declara de utilidade pública uma associação que tem já mais de 30 anos de existência com trabalho social lá no Embu das Artes. Hoje atende a mais de 500, tem um projeto de atendendo a mais de 500 crianças hoje na cidade. Atende de creche, atende adolescente, tem convênio com o governo federal, com o governo municipal. E esse ano está desenvolvendo algum projeto também com o governo do estado. 76 projetos de lei sobre a implantação de repúblicas para idosos de baixa renda em vários municípios do estado foram aprovados. O deputado Carlos César, que tem um projeto sobre maus tratos contra idosos, espera pela relatoria especial para ser aprovado. É um projeto que trata sobre o SOS maus tratos aos idosos. Você sabe que é um dever nosso cuidarmos das crianças, mas também cuidarmos dos idosos. Então o Estado tem que tutelar isso. E hoje nós precisamos desenvolver mecanismos para que a sociedade possa participar e colaborar com o Estado, no sentido de denunciar aqueles idosos que estão sofrendo maus tratos. Por isso nós criamos esse programa chamado SOS Maus Tratos aos Idosos, que nós esperamos em breve voltar já para o plenário com a aprovação do relator especial. Outros 2 projetos de lei importantes, um de autoria da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que fixa cotas para portadores de síndrome de Down, e outro sobre a busca de pessoas desaparecidas, foram aprovados pela comissão. Se nós considerarmos a semana passada e essa, nós votamos quase 500 projetos, né? Isso mostra a produção da Assembleia Legislativa, não só projetos dos deputados, mas projetos do Tribunal de Justiça, projeto do Governo do Estado. Então, essa é uma ação importante porque com a aprovação hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça, os projetos seguem para as outras comissões que devem seguir e com isso nós estamos tendo celeridade e estamos com a pauta da Comissão de Constituição e Justiça rigorosamente em dia. A audiência pública discute urgência na aprovação de projetos de lei que permitem mudanças em diversas categorias do Poder Judiciário paulista. Os cartazes espalhados pelas paredes davam o tom da audiência pública. A urgência da aprovação de 4 projetos de lei complementares em defesa dos direitos dos servidores públicos judiciários lotou o auditório Franco Montoro. São projetos que transformam a função de agente em escrevente, que prevê nível superior para os oficiais de justiça e que reajusta salários. Uma luta antiga, encabeçada pelo deputado Carlos Gianazzi, como foi mostrado no programa Arena Livre da TV Alesp. Não afeta só os funcionários, afeta toda a população que utiliza do judiciário. Então isso é um absurdo, esses cortes são sistemáticos, todo ano há um corte muito grande e o tribunal fica com o pires na mão o ano todo tentando recompor essas necessidades que são tão grandes que o tribunal, o maior tribunal praticamente do mundo, tem esse déficit todo ano para cobrir. O corte de 3 bilhões de reais na verba de orçamento do Tribunal de Justiça também foi discutido. A expectativa é que esta audiência pública ajude a agilizar a aprovação desses projetos. É possível sim a gente travar uma luta. Você tem 3 formas, eu vejo. Uma que seria ideal e mais civilizada, uma mesa permanente entre o governo, o presidente do Tribunal de Justiça, categorias, em que você entra num acordo, negocia, compõe e avança sempre. A outra forma é o que vocês têm feito, que é a categoria unificada em mobilizações, em paralisação e até greve. E uma outra possibilidade, que depende de nós aqui, é a categoria criar uma jornada agora de final de ano, uma jornada de luta, de mobilização na Assembleia, contar com a oposição para fazer a resistência em alguns projetos que consideramos nocivos à Justiça e ao Estado de São Paulo, e em benefício dos projetos que nós consideramos importantes e que avançam e fortalecem a Justiça. São projetos importantes e estratégicos para o Judiciário funcionar com mais agilidade, para atender melhor a população. É uma dívida que o Tribunal de Justiça tem com os servidores que estão com salários arrochados, defasados, né, que trabalham em condições precárias
precaríssimas. Então, esse é o movimento de hoje aqui da Assembleia Legislativa, aprovação rápida desses projetos. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, tempo bom, os termômetros marcam 30 graus. Em Bauru, o céu fica encoberto, mas faz calor. A temperatura chega aos 31. Em Limeira, tempo encoberto e calor. Os termômetros marcam 30 graus. Em Marília, tempo bom. A máxima prevista é de 31 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Às 2h30 da tarde, você assiste a sessão plenária na TV Assembleia. Bom, se você quiser rever alguma reportagem da edição de hoje, basta acessar o site do Jornal da Assembleia pela internet. O endereço é www.al.sp.gov.br e clique em redes sociais. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã.